Olá, Nikos Pafites e Jinx aqui. Bem-vindos ao tutorial. Esta é Jinx, nossa nova gata resgatada. Quer dar um oi? Alguns talvez lembrem da Leslie. Tivemos que sacrificá-la no verão porque estava muito doente. Você pode ir agora, mas pare de mexer nas coisas. Esta é nossa nova gata resgatada, Jinx. Ela é danadinha. Talvez você veja um rabo para lá e para cá e minhas teclas sendo pressionadas sem parar. Por favor, pare, Jinx. Então, este tutorial é baseado na prova 2 de novembro de 2025. Este é o segundo tutorial para esta prova, e ele foca em bancos de dados. Para o primeiro tutorial, que é sobre processamento de texto, e para o último tutorial, o terceiro, que é basicamente sobre apresentação e gráficos, você pode encontrar os links para esses tutoriais na descrição deste vídeo. Ok, dito isso, eu já terminei a parte de processamento de texto e eu vi algo lá que era bem complicado. Foi meio difícil. E eu não sei o que está incluído nesta seção específica de bancos de dados. Então, espero que não tenha mais nada complicado da Cambridge aqui. Vamos começar e descobrir. Certo, vamos começar com a prova. E podemos ver aqui que diz que agora você vai preparar alguns relatórios. Certifique-se de que todos os dados necessários estejam totalmente visíveis. Use um software de gerenciamento de dados para importar o arquivo N2502reis.csg como uma nova tabela. Use esses nomes de campos e tipos de dados. Então, dê uma olhada rápida neles. Não há nada de especial sobre eles. Temos coisas como o primeiro, que é um texto, número inteiro. Este é o tipo de registro e tempo de corrida. Estes são nossos formatos de minuto e segundo. Este aqui vai ser um valor decimal. E estes são inteiros. Depois, diz para definir o número de inscrição como chave primária. Salve os dados e coloque evidências mostrando os nomes dos campos, os tipos de dados e a chave primária usada na tabela. Certo, então vamos começar com isso. A primeira coisa é, a partir da minha pasta onde tenho todos os meus arquivos, minha pasta de trabalho, vou clicar com o botão direito e criar um novo banco de dados do Microsoft Access. Não preciso dar um nome para isso, mas muito provavelmente vou apenas colocar PCICFMU. 1, 2, 7, 1, 2, 3, 4. Não porque me pediu para fazer isso. Suspeito que em breve Cambridge também pedirá para você nomear esses arquivos. Ok, a partir deste ponto, vamos importar nosso arquivo CSV como uma nova tabela. Agora, eu lancei um tutorial fantástico recentemente. O tutorial aborda arquivos CSV, como importá-los para o Access e explica os tipos de dados e sua importância. Informações fantásticas lá. Certifique-se de assistir a esse tutorial. Então, a partir daqui, vou em dados externos, nova fonte de dados, de arquivo, arquivo de texto. Agora vamos procurar para encontrar nosso arquivo. Então eu tenho tudo dentro desta pasta aqui. E eu estou procurando pela corrida N2502. Está ali, então vou selecioná-la. Clico em abrir. Aqui informa que importaremos os dados de origem para a nova tabela. Correto. Agora, o primeiro passo, como sempre, é garantir que os dados que estão sendo lidos do arquivo CSV sejam legíveis. Não estamos recebendo um monte de coisas sem sentido, caracteres especiais ou coisas estranhas assim. Tudo isso já está explicado no vídeo que mencionei e, novamente, está na descrição. Então isso parece legível. Tudo certo. Vamos para o próximo. Agora, os dados estão separados por vírgulas. É um arquivo CSV. E podemos ver que tudo isso está separado em colunas. Então isso é fantástico. E como estamos criando uma nova tabela, os títulos das colunas, ou o que chamamos de nomes dos campos, devem estar incluídos no arquivo CSV na primeira linha. E podemos ver isso naquela primeira linha ali. A primeira linha traz os nomes dos campos. Próximo. Agora vamos configurar os tipos de dados. Vamos para avançado. Agora você pode fazer isso manualmente. Nós vemos isso. Já dissemos isso muitas vezes. Eu prefiro o avançado porque parece igual ao que temos na prova. Então vou arrastar isso para a minha outra tela e podemos pular para cá para ver isso. Podemos ver número do clube, idade, categoria, nome e sobrenome. Todos são texto. Certo? E então temos o número de inscrição, que deve ser um inteiro. Então é um inteiro longo, ano de nascimento inteiro, idade é inteiro. Depois temos tempo de recorde, que é data e hora.
Isso está correto. Tempo de prova é data e hora. Isso também está correto. Depois temos o ritmo em quilômetros por hora como um duplo. Então aqui ritmo em quilômetros é um valor decimal. Então usaríamos duplo. E então temos resultado de gênero e resultado da corrida como inteiro longo. Então realmente não há nada para mudarmos aí. Tudo foi importado corretamente. Então vou clicar em OK. E agora voltamos. Então está tudo correto. Vamos para o próximo. Nossa chave primária, como dissemos, é o número de inscrição. Onde está? Está ali. Então vamos para o próximo e finalizar. Agora vamos fechar. E aqui está a nossa tabela. Então, novamente, sempre que importarmos um arquivo CSV como uma nova tabela, precisamos garantir que apenas uma tabela seja gerada, não duas. Não diz nada relacionado a erros. Vamos dar um duplo clique aqui para abrir. E então, vamos para o modo de design. Então, na seção inicial, vou para o modo de design. E vamos verificar todos esses para garantir que estão corretos. Então, temos aqui texto curto. Estes são número inteiro longo. Podemos ver aqui embaixo que está correto. Número inteiro, tempo de registro, data e hora, que devem incluir horas, minutos e segundos. Existem duas formas de fazer isso. Se eu descer e olhar na seção de formato aqui, eu tenho aqui hora completa. E você pode ver que tem as horas, os minutos e os segundos ali. E se eu selecionar isso e for em visualizar, clicar em salvar, sim. E agora podemos ver que está me mostrando o tempo da corrida como horas, minutos e segundos. Agora eu também posso formatar o outro. Esse aí, eu posso novamente escolher o formato de hora completa ou posso escrever a formatação, que é HH:/MM:SS. Isso só exibe horas, minutos e segundos, trocando os M por N. Está completamente correto. Se eu salvar e visualizar, isso também parece certo. Ok? Então isso parece correto. Não há mais nada a fazer ali. Se eu for para modo de design, preciso tirar uma captura de tela agora. E minha captura de tela vai ser esta aqui, que mostra claramente, lá vamos nós de novo. Dá para ver claramente nossa chave primária ali, os nomes dos campos aqui e os tipos de dados aqui. Então, tudo isso está perfeito. Posso ir ao meu documento de evidências e colar isso aqui dentro. Ok, agora eles realmente modificaram isso. Isso é ridículo. Então, quando você adiciona algo, ele realmente insere, não empurra os parágrafos para baixo. Tudo bem, você pode mudar isso ou simplesmente movê-los para baixo. Isso é simples o suficiente. Cambridge pegou pesado desta vez. Eles quiseram deixar a prova o mais difícil possível. Ok, então salve isso. E agora podemos voltar. Isso já foi feito. Esse era o 15. Agora vamos ao 16. Altere o tipo de dado do campo de ritmo em quilômetros por hora para exibir como tempo no formato HMS. Então aqui eles realmente nos dizem para mudar esse formato. Vamos voltar. Já coloquei isso no lugar certo. Então isso agora é um número, mas eu quero que ele exiba horas, minutos e segundos. Isso significa que eu preciso mudar o tipo de dado. Eu preciso mudar isso para data e hora. E quando eu mudo isso para data e hora, agora eu posso colocar o formato tanto como hora completa, quanto colocar horas, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos. Eu vou clicar em salvar, e agora isso também deve exibir, aí está, horas, minutos e segundos. Perfeito. Ok, essa é a primeira vez. Eles também nunca tinham nos pedido para fazer isso antes. Então, dessa vez eles realmente capricharam. Geralmente, modificamos a formato. Eles não pedem para mudar o tipo de dado após a importação. Então isso é bom. Vamos voltar para a prova. Então, já fizemos essa. 17 importe o N2.1500 e 2 ClubBus CSV como uma nova tabela no seu banco de dados. Defina todos os tipos de dados como texto. Defina o código do clube como a chave primária. Inclua no documento uma captura de tela com nomes dos campos e tipos de dados. Estou suspeitando que 18 é o mesmo, então isso vai ser N2.1500 e 2 Age Group CSV como uma nova tabela.
Defina todos os tipos de dados como texto, use o código do grupo como chave primária e registre a evidência. Vamos fazer o 17 e o 18 juntos. Então, terminei com isso. No Access, a regra é: se não usar uma tabela, feche-a. Preciso fechar isso. E eu vou em Dados Externos, Nova Fonte de Dados, Arquivo, Arquivo de Texto. Agora vou abrir o arquivo N2500 e procurar N2500 e Clube, abrir. Agora tenho três opções aqui. Novamente no tutorial que descreve ou aborda tudo sobre importar arquivos CSV para tabelas do Access, tudo isso está explicado. Mas queremos uma nova, queremos que a fonte de dados crie uma nova tabela. Então a primeira opção está selecionada. Clique em OK. Os dados estão legíveis, não são símbolos estranhos nem nada. Vá para o próximo. A primeira linha contém os nomes dos campos. Sim, porque estamos criando uma nova tabela. Em seguida, campos. Se eu for para avançado, todos esses devem ser texto. Pronto, texto curto para todos eles. Clique em OK. Próximo. Novamente aqui, a chave primária vai ser o código do clube e finalizar. E mais uma vez, deve criar apenas uma. Aí está, uma tabela. Vou fazer uma captura de tela como prova. Vou abrir isso, ir para a página inicial, modo design, e vou tirar uma captura de tela disso, mostrando minha chave primária e tudo mais. Vou para o meu documento de evidências. Isso é para o número 17 e colar isso lá. Beleza, vamos abrir mais espaço ali. Agora então, o próximo, vou fechar esse. Vamos importar o último ou o terceiro, dados externos, nova fonte de dados, de arquivo, arquivo de texto, procurar. Estamos trazendo o arquivo de faixa etária. Esse aí. Clique em OK, estamos criando uma nova tabela. Então, novamente, certifique-se de que está legível. Em seguida, a primeira linha contém nomes dos campos, OK. Próximo. Vá para avançado para os tipos de dados. Todos esses são texto curto. Perfeito. Vá para o próximo. A chave primária vai ser o grupo definido. Desculpe o código do grupo. E então finalize. E novamente, devemos ter apenas uma tabela criada. Nenhuma tabela com erro. Vamos abrir isso, ir para o modo de design. Vou clicar aqui em cima, ir para a página inicial, modo de design. Vamos tirar outra captura de tela daqui. Vamos incluir isso no documento de evidências. Pronto. Crie relacionamentos um para muitos, como links entre o campo código do clube na tabela de clubes e o campo número do clube na tabela de corridas, o campo código do grupo na tabela de faixa etária e o campo categoria de idade na tabela de corridas. Inclua capturas de tela do documento de evidências mostrando os relacionamentos um para muitos entre as três tabelas. Como pede várias capturas, tire mais de uma. Certo, então se voltarmos, precisamos apenas fechar isso, pois está salvo. Vá em ferramentas de banco de dados e relacionamentos. Se já houver um relacionamento no Access, tudo certo, basta rolar para baixo. Você pode ignorar isso. Clique em qualquer lugar aqui dentro. Clique com o botão direito e selecione Mostrar tabela, ou clique em Adicionar tabelas no topo. Tanto faz. Você vai ver isso aqui. Nós vamos adicionar todas as três tabelas. Se você adicionar uma por engano duas vezes, vai aparecer assim como esta aqui. Está com N2500 e Raci1. E aqui está, com a N2500 e Race. Você precisa excluir esta, que tem o número incremental, não esta aqui. Você tem que excluir esta aqui. Então você só precisa ter certeza disso. É só apertar o botão de deletar. Você só vai ficar com essas três tabelas. Vou expandi-las para que fiquem maiores. Então queremos o código do clube da tabela de clubes e o campo número do clube. Código do clube da tabela de clubes. E queremos isso no campo número do clube da tabela de corridas. Então vou clicar, arrastar e soltar aqui. Isso cria um relacionamento de um para muitos entre essas duas tabelas, como você pode ver. Agora, muitos me perguntam,
Devo clicar em impor integridade referencial? Meu professor diz que preciso ensinar isso. Muitos dos seus professores talvez nem saibam o que isso significa. Vou explicar rapidamente. Sim, você pode clicar. Isso está certo, mas não é necessário para a prova, pois vocês não aprendem sobre integridade referencial. Integridade referencial de forma bem breve. Eu não sei se a maioria de vocês vai entender isso, mas basicamente significa o seguinte. Ao clicar, vou apenas remover isso por enquanto. Não preciso. Criar. Esta tabela usa o código do clube como chave primária e se conecta a outra pelo número do clube. Se eu excluir o registro aqui onde ele é uma chave primária, digamos 001, e nesta tabela aqui também tem o 001. Mas se eu excluir esse registro, agora eu tenho registros nesta tabela com o número do clube 001, que não existe mais aqui. Se você tiver a integridade referencial marcada, ele vai te informar e não vai permitir que você exclua esse registro daqui. Se você não tiver isso marcado, ele vai permitir, mas isso significa que você terá registros nesta tabela que essencialmente não estão vinculados a nenhum registro nesta tabela. É isso que significa. Precisa marcar. O ideal é que você marque, mas não é obrigatório para a prova. Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Então é isso. Então vamos só completar isso. Eu quero o campo de código do grupo junto com o campo de categoria de idade. Então o campo de código do grupo vai se conectar com o campo de categoria de idade aqui. Então eu vou clicar e arrastar, soltar e clicar em criar. E eu só vou mover isso aqui para que fique bonito assim. Agora, eles querem capturas de tela. Isso significa que para mim isso não é suficiente. Fazendo isso para mostrar esses, você pode conseguir os pontos, mas pode acabar pegando um examinador que é muito rigoroso. E o que ele ou ela vai estar procurando é isso. Vou clicar nessa linha para deixá-la em negrito, e então vou dar um clique duplo nela. Isso vai abrir esse relacionamento aqui. Vou tirar uma captura de tela assim. Coloque isso aqui. Coloque mais espaços ali, cole isso e diminua um pouco. Essa é minha primeira captura de tela. Depois, adicionarei minha próxima captura de tela na página seguinte. Agora posso clicar e ver que diz editar relacionamentos, indicando que foi criado. Feche isso. Vou clicar e depois dar duplo clique na linha. Coloco ali e tiro outra captura de tela. Isso mostra claramente minhas capturas de tela, mostrando esses relacionamentos. Então eu tenho tanto as linhas quanto a caixa de diálogo, que na verdade diz que os relacionamentos foram criados. Trolece para salvar. Certo? Então eu só vou clicar em OK, fechar essa tabela de relacionamentos. Sim, eu quero salvar. É isso, tudo está salvo. Vamos para uma prova. Então, 19 feito, 20. Na tabela de corrida, use uma função de busca automática para localizar o registro com número de inscrição 1498. Inclua no documento uma captura de tela mostrando a busca automática usada para localizar o registro. Altere os detalhes conforme a seguir. Então, vamos mudar esses detalhes aqui. Verifique se há erros na inserção dos dados. Salve os dados. Certo, então isso está na minha tabela de corridas. Vou dar duplo clique na tabela de corridas para abri-la. Agora, eu poderia simplesmente fazer isso, pressionar Ctrl F e procurar por 1498 em qualquer parte do documento e ver. Bem, esse não é o certo. Eu quero isso no meu número de inscrição. Isso só torna um pouco difícil. Então vou continuar. Pronto, se eu continuar, documento atual. Isso, você pode ver que ele encontra aquele 1498 em muitos lugares. Então, a maneira mais fácil é fazer isso. Vá até o seu número de inscrição. A partir daqui, vá para filtros de número, igual a, e você vai colocar 1498. Desculpe, eu não tinha ativado o numlock 1498. Então, quando eu clicar em OK, ele vai filtrar e mostrar apenas esse item ali. E você pode ver que é o 1498. Agora, para a minha evidência, a melhor maneira de fazer isso é se eu clicar ali e for em filtro de número igual a está ali. Agora, o que eu vou fazer é tirar um print disso.
Assim, isso mostra que eu só tenho um registro. Está filtrado. Eu usei esse filtro personalizado para encontrar 1498 para o número de inscrição e esse é um print perfeito. Então vamos só trazer esse número 20 para cima e abrir um pouco de espaço. Pronto! Beleza, Ctrl S para salvar. Agora aqui diz, número 21 você vai usar campos das tabelas Race e Club, só 2 tabelas, não 3 tabelas. Para produzir um relatório tabular que selecione os registros onde a área inclua o texto Scott. A idade é 30 ou menos. Então vamos lá e criar a consulta devagar, devagar a partir daqui. Agora lembre-se, o que eu sempre faço é isso. Eu sempre pulo para aquela opção que diz mostrar apenas os campos que, e começo daqui porque isso me mostra todos os campos. Sobrenome, nome, idade, ritmo, quilômetros por hora, nome do clube e área. Todos os campos que eu preciso adicionar na ordem correta. E então, eu vou voltar e adicionar os critérios e depois criar o relatório. Então, vamos começar com isso agora. Então, eu só preciso me livrar disso. Preciso clicar em OK aqui. Vou remover esse filtro. Então, é só clicar ali e limpar o filtro do número de entrada. Feche essa tabela. Lembre-se, feche tudo. Sim, salve. Feche tudo antes de começar a fazer algo novo. Então, o primeiro passo é criar uma nova consulta. Então, consulta, criar consulta, modo design. Alguns perguntam se há outra forma de fazer isso. Sim, existem várias maneiras. Eu mostro o jeito que eu uso e ensino meus alunos porque acho que esse é o melhor jeito para eles. Se preferir outro método, tudo bem. O importante é funcionar para você. Beleza, então daqui eu tenho minha área de design de consulta. Tenho a opção de adicionar tabelas, aqui. Novamente, se você não tiver essa opção de adicionar tabelas, eu também tenho a propriedade, posso fechar isso. Se você não tiver nada disso, no design da consulta, a opção adicionar tabelas aqui vai abrir isso, ou você pode simplesmente clicar com o botão direito em mostrar tabela, sem problemas. Então eu só quero adicionar as 2 tabelas, a de corrida e a de clube, essa aí. Vamos expandir para exibir todos os campos. Agora vou adicionar todos os campos que ele indicar. Então, dos campos exibidos, apenas os campos, eu quero o sobrenome, nome. Então, eu simplesmente vou dar um duplo clique em idade, colar quilômetros, idade, não categoria de idade, mas idade, e depois ritmo em quilômetros. E então, eu quero o nome do clube. Isso está nesta tabela aqui, nome do clube. E então eu quero área. E essa aí. Então eu tenho essas aqui. Adicionei tudo o que pediram. Vou testar rapidamente se funciona. Vamos expandir para exibir todos os campos. Beleza? Então isso mostra que a consulta está rodando. Voltar. Agora vamos voltar e ver o que precisa ser feito. Então agora eu só quero selecionar a área que inclui o texto Scott e a idade seja 30 ou menos. Então vamos fazer isso agora. Então, na seção de área aqui, queremos colocar para encontrar todos que incluam o texto Scott. Então, se eu apenas executar isso e der uma olhada rápida, temos aqui, olha só, Scottish. E aqui temos Scotland. Ok, então queremos o comando like. Então, na área, queremos espaço. Queremos que a palavra Scott esteja no início, no final ou em algum lugar no meio. Então, se eu colocar apenas um asterisco Scott, isso vai encontrar todos que terminam com a palavra Scott. Veja que você pode ver apenas aqueles aqui que terminam com a palavra Scott. Se eu colocar, por exemplo, Scott asterisco, serão todos aqueles que começam com a palavra Scott. Se fizermos isso, verá que esses são os que iniciam. Então queremos todos aqueles que começam, terminam ou têm no meio. Então precisamos de asterisco, Scott, asterisco. E se eu executar isso agora, aí está. Então eu tenho aqui 133 registros, certo? O próximo era idade igual ou menor que 30. Então vamos para a idade. E aqui queremos menor ou igual a 30.
Vamos rodar isso de novo. Lembre-se, sempre execute quando você faz uma alteração. Agora eu tenho 35 registros. Isso é muito bom, certo? Isso parece normal. Certo, então vamos voltar. Então já fizemos essa parte. Já fizemos essa parte nesta ordem com dados e rótulos exibidos, ou não agrupe os dados. Classifica os dados em ordem crescente de área e ordem decrescente de idade. Então, ele está com a orientação da página em retrato. Cabe em uma única página. Inclui isso. O restante eu vou fazer quando estiver criando o relatório. Agora, já me perguntaram se não é possível fazer a ordenação diretamente no design da consulta? Agora, aqui diz que eu quero em ordem crescente de área e em ordem decrescente de idade. Então, eu poderia colocar aqui ordem crescente de área e depois ordem decrescente de idade, mas qual vai ser a primeira e qual vai ser a segunda? Isso é questionável. Ok, então quando você tem dois critérios para ordenar, você realmente não pode fazer isso daqui. Ok, mas se você fizer, realmente precisa conferir de novo e provavelmente terá que fazer de novo depois para garantir que está correto. Então, não vamos fazer isso por aqui. Vamos clicar em salvar. Vamos chamar isso de Q20 e um para consulta ou questão 21. E vamos fechar isso. Agora vamos criar o relatório. Assistente de relatório. Precisamos escolher a consulta. Aqui está. Consulta 21, vamos adicionar tudo. Confira se estão na ordem: sobrenome, nome, idade, ritmo, clube e área. Estão. Próximo. Não queremos nenhum agrupamento. Então, novamente, a questão é: qual desses dois escolhemos? Bem, este aqui você pode ver que vai agrupar todos os dados pelo nome do clube e área, e depois o resto embaixo. Este aqui não há agrupamento. Então, este é o correto a ser usado. Queremos algum agrupamento manual? Não, não foi solicitado nada. Então ignoramos isso. Em seguida vamos fazer a ordenação a partir daqui. Eu costumava fazer a ordenação por aqui, mas o que acontece é que assim que você ordena, por exemplo, em ordem crescente de área, ele vai mudar tudo. No meu relatório, isso vai mudar a ordem dos campos. Então agora eu prefiro fazer isso pelo modo design do relatório. Mas você pode, se quiser, fazer por aqui e colocar o primeiro aqui, que é área em ordem crescente e idade. Você vai colocar a idade em ordem decrescente aqui. Agora farei isso pelo modo design. Depois quero em formato tabular, em retrato. Veja o relatório e finalize. Aqui está meu relatório. Conferi e está tudo na ordem certa. Vou para... Vejo que alguns estão cortados, então terei que modificar algo aqui. A primeira coisa que vou fazer é fazer a ordenação. Já tenho a ordenação, mas se não tiver no modo design, há a opção agrupar e classificar no design do relatório. Clique nisso para abrir essa área abaixo. Então eu quero adicionar uma ordenação. Quero que a ordenação seja em ordem crescente de área, então vou escolher área. E eu quero que o A fique no topo, em ordem crescente, se A é o número 1, B é 2, C é 3, e assim por diante. Crescente, indo de 1 até 26, vai ser com o A no topo, indo até o Z. Depois, eu quero uma segunda ordenação. Então vou adicionar a ordenação secundária, que é pela idade. E queremos isso em ordem decrescente, do maior para o menor. Então vamos mudar este aqui, ordenar por idade, do mais velho para o mais novo. Vou apenas conferir isso, visualizando o meu relatório e vendo o que foi feito. Pronto, aí está. Tenho a área, a ordem da área está em ordem ascendente. Então, onde está a área? Está em ordem ascendente de N, S e assim por diante. E aqui eu tenho a idade em ordem decrescente. Então esses aqui, 30, 28, 27, 26, 25... Perfeito! Isso funciona. Agora preciso ajustar tudo para garantir que fique bem encaixado. É só questão de mover as coisas. Você vê que meu primeiro nome é grande. Esse sobrenome está ocupando bastante espaço. Então eu posso clicar nisso, segurar a tecla Ctrl e deixar um pouco menor ali. Vou mover isso aqui para ter mais espaço e seguir vendo a prévia. Alguns preferem visualizar em layout, sem problema. Use o que for melhor para você. O que funcionar para você está ótimo, só preciso aumentar um pouco isso.
O nome do meu clube está bom e eu acho que isso cabe. Agora tudo está visível. Ok, então vamos voltar. Toda a ordem dos campos, ordenação dos dados e orientação da página em retrato já estão feitas. Tudo cabe em uma página. Vamos dar uma olhada nisso em um segundo, só para ter certeza de que cabe. Inclui o texto. Vou apenas copiar isso porque, se eu digitar agora, com certeza vou cometer um erro de ortografia. Então, tem o seu nome, número do centro e o número do candidato no relatório. Não diz onde. Então, volte para modo design. Vou subir aqui até o meu título e colar isso ali. Agora, ele quer meus detalhes em algum lugar no relatório. Eu sempre sugiro que você use, a menos que seja especificamente instruído a adicionar um rodapé do relatório, sempre use o rodapé da página. Então, vou excluir o que está aqui. Vou adicionar um rótulo, não uma caixa de texto, não é essa aqui, o rótulo. Vou desenhar um rótulo à direita, onde quero, e adicionar meus detalhes. Ok, está perfeito. Agora posso ir para a página inicial se quiser. Se eu clicar na caixa para selecioná-la, posso alinhá-la à direita para organizar. Tudo pronto. Vou salvar e conferir a visualização. Agora verifico a visualização de impressão para ver se cabe em uma página. Arquivo, visualização de impressão e imprimir. Visualização de impressão. Não, não cabe. Você pode ver isso aqui? Esta é uma área escura aqui. Posso clicar nela. Isso vai para a página 2. Agora cabe um pouco melhor ali. Então, de novo, Cambridge, por que você está fazendo isso? Isso é pura maldade. Ok, vamos voltar para modo design. Eles colocaram várias novidades na prova de novembro este ano. Isso é injusto. Você consegue ver isso aqui? Isso é algo que muitos alunos fazem. Então vou te mostrar o que não se deve fazer. Esses são os nomes dos campos. Ok? Esses não têm nenhum dado. Esta é a área de dados. Então cada nova linha é isso. Se eu aumentar o espaço disso assim, olha o que acontece. Veja, eu tenho um espaço maior e isso vai me dar ainda mais páginas. Certo, então o que eu quero fazer é tentar deixar esse espaço o menor possível. Então eu só vou selecionar todos esses assim, usando as setas do teclado. Só mover um pouco para cima. Depois pegue isso e mova tudo até lá. Assim fica só encostando ali, mas sem passar por cima dos dados. Isso deixa bem estreito. Certo, vamos ver como ficou agora. Vamos para a visualização de impressão. Pronto, agora consegue ver que está em uma única página? Perfeito. Isso é só diminuindo um pouco a altura dessas linhas, mas garantindo que tudo seja exibido. Ok, perfeito. E eu preciso fazer mais alguma coisa? Não, meu nome está no final. Salve, imprima seu relatório. Então, a partir daqui, eu posso simplesmente clicar em imprimir e você vai escolher a impressora apropriada e imprimir isso. Ok, então acho que está tudo perfeito aí. Nada foi cortado. Fantástico! Então essa parte está feita. Eu só vou clicar em salvar e posso fechar esse relatório. Vou para a minha prova. Confira novamente. Seu nome, número do centro, orientação. Então está tudo certo. Agora vamos para o número 22. O que vem depois? Esse é o último. Temos outra consulta e um relatório para fazer. Acho que essa será diferente da anterior, algo novo. Aqui pede para usar campos das 3 tabelas. Queremos as 3 para gerar o relatório tabular. Então, novamente, vou pular para a seção onde diz para mostrar todos esses campos. Então, este aqui mostra apenas os campos. Essa é a ordem. Primeiro nome e sobrenome. Certo. Vejo aqui em cima que haverá um novo campo com esse nome, calculado em tempo de execução. Então, quando eu chegar nesse aqui embaixo, idade ajustada aqui, o que eu vou adicionar? Eu vou voltar aqui para fazer esse. Vamos começar. Quero criar uma nova consulta. Primeiro nome, sobrenome, categoria etária, ano de nascimento, idade, clube, tempo, ajustado por idade e resultado por gênero, nessa ordem. Então vamos começar. Mais uma vez vou clicar em criar.
Modo design da consulta. Vamos adicionar as 3 tabelas. 1, 2, 3. Ótimo! Posso fechar esses para liberar espaço. E eu só gosto de organizar isso para que fiquem assim. Eu gosto de ver as linhas de relacionamento desse jeito. É só trazer isso e facilitar um pouco. Então eu vou começar a adicionar. Então eu preciso adicionar primeiro nome, sobrenome. Aqui está. Primeiro nome, sobrenome. Categoria de idade, ano de nascimento. Categoria de idade, ano de nascimento. Idade, nome do clube. Idade, nome do clube está aqui. Tempo de corrida. O tempo de corrida está aqui. Agora quero o ajuste por idade. Vamos ver como fazer isso. Diz que o ajuste por idade é calculado em tempo de execução. Este campo vai calcular o tempo recorde dividido pelo tempo de corrida. Beleza! Então vamos fazer isso. Então esse próximo campo aqui, vou clicar com o botão direito nele, vamos clicar fora para não ficar selecionado e clicar com o botão direito naquela primeira caixa. Quero ir em construir a partir daqui. Preciso ir e encontrar o tempo recorde, o tempo de corrida, agora para encontrar isso. Esses campos estão na tabela, que fica em um banco de dados. Aqui está meu banco de dados. Então vou expandir meu banco de dados aqui, quero expandir minhas tabelas aqui, quero encontrar a tabela que contém o tempo recorde e o tempo de corrida. E posso ver que aqui está o tempo de registro e aqui está o tempo de corrida. Isso está na tabela de corrida. Então vou clicar na tabela de corrida e agora quero usar o tempo recorde. Aí está. Dou um duplo clique nele, ele adiciona aqui em cima no construtor de expressões dividido por. Esse é a barra. E então quero dividir isso pelo tempo de corrida. Então vou dar um duplo clique nisso. Então está aí minha expressão. Tempo recorde dividido pelo tempo de corrida. Clique em OK. Fiz uma alteração e vou executar para garantir que funciona. Aí está. Vamos apenas expandir isso. E você pode ver que o nome do campo é EXPR1, mas não estou recebendo nenhum erro, então vamos voltar. E eu quero renomear isso para idade subdividida, então aqui embaixo eu quero apagar o EXPR1, mas não os 2 pontos, e vou colocar idade subdividida, sem espaços. E agora vamos rodar de novo para garantir que está funcionando. Aí está, Age Graded. Volte para o modo Design para a prova. Então já fizemos isso. Calculado, ele exibe o campo de idade ajustada como uma porcentagem com uma casa decimal. Ok, então agora vamos voltar para a nossa modo design. Precisamos selecionar e ver as propriedades. Então clique com o botão direito. Se não conseguir ver, clique novamente e escolha propriedades para abrir a janela correspondente. Quero mudar o formato para percentual e as casas decimais para uma. Agora, se eu executar isso, pronto, tenho percentuais e há uma casa decimal, que é 80,0 e 84,6, então está perfeito. Então, vou apenas clicar em salvar, isso vai ser a consulta 22, para a questão 22, voltar a modo design e verificar se falta algo a fazer. Ok? Então eu já fiz isso, exibir em porcentagem, mostra apenas os campos. Fizemos isso nessa ordem com os rótulos de dados, não agrupe a data. Agora, precisamos classificar os dados em ordem crescente apenas pelo resultado por gênero. Então só tem um campo, este aqui, porque só tem um campo. Desta vez, vou fazer a ordenação no modo design da consulta, só porque alguns de vocês têm perguntado sobre isso, então eu quero o resultado por gênero. Eu não adicionei isso? Esqueci disso. Mostra empresa, sobrenome, idade, ano de nascimento, clube, corrida e no final preciso adicionar também o resultado por gênero. Eu não adicionei isso no final. Então o resultado por gênero, adicione isso lá. E só para fazer um teste rápido, então funciona. Aí está. E agora eu preciso fazer a ordenação, como é só uma ordenação, eu vou fazer aqui.
E precisamos conferir 2 vezes que quando formos para o relatório, ele não misture a ordem que atribuímos a tudo. Quero o resultado por gênero em ordem decrescente, então clico para ordenar e escolho decrescente. Vou clicar em salvar. Vou executar isso e agora o resultado por gênero está em ordem decrescente. Consegue ver? Começa nos 300, 200, 100 e vai descendo. Certo, ok. Então já fizemos isso também. A única coisa que falta fazer agora, pelo que vejo na consulta, são esses aqui no topo. Talvez não tenha sido bom deixá-los por último, mas se marcar e conferir tudo 2 vezes, tudo certo. Agora quero executar a consulta. A categoria de idade é FSE 29 ou FSE 39. Vou trapacear e copiar isso, pois basicamente foi o que fizeram aqui. Mas acho que não consigo copiar, está meio bagunçado. Eles basicamente te deram o comando inteiro. Então se você apenas escrever esse comando exatamente como está, essa é essencialmente a sua consulta. Então vamos fazer isso agora. Então, voltando para modo design, eu quero para a categoria de idade, onde estamos, categoria de idade aqui. Para o critério, eu quero FSE 29 ou FSE 39. Então, se eu executar isso para conferir, pronto, podemos ver. Para a categoria de idade, eu só tenho FSE 39 ou 29. Ok, perfeito. E então eu quero, da minha consulta, o nome do clube não inclui a palavra independence, não inclui independent. Vamos voltar, executar isso e conferir o nome do clube para entender o que estamos analisando. Ok, então tem independent aqui e aqui, então não queremos que esses sejam incluídos. Ok, então atualmente eu tenho 58 registros, então vamos voltar. Então, se eu clicar aqui, existem 2 maneiras de fazer isso. Eu posso escrever não independents. Ok, se você clicar fora, vai acontecer. Você pode ver que ele reconheceu a palavra não como um comando. Então, se eu executar isso agora, eu realmente tenho 43 registros agora, e você pode ver que independent não está incluído. Agora, a outra maneira de fazer isso é com o operador diferente de, que são esses 2 sinais de maior assim, que basicamente significam diferente de. E você pode escrever independente. Tanto. Agora, se você cometer um erro de ortografia aqui, você não vai obter nenhum resultado, ok? Então, aí está, 43. Se eu cometer um erro de ortografia, digamos que eu escreva independente, que é algo que eu faço com frequência. Escrevo com um A. Eu não obtenho nenhum resultado. Vou obter resultados para o outro. Você pode ver que voltou para 58 e independent está incluído. Então só preciso ter certeza de que estou escrevendo isso corretamente. Certo? Aí está. Ótimo! Então posso dar um Ctrl S, voltar para minha prova e ver se tem mais alguma coisa que eu preciso fazer. Então eu fiz, vamos só mudar isso para vermelho. Pronto! Eu fiz isso, eu fiz aquilo, contém um novo campo. Eu fiz isso, fiz o cálculo, registro dividido pelo tempo de corrida, certo? Eu mudei para porcentagens. Eu adicionei todos os nomes dos campos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 nomes de campos. Acho que, se contei certo, ordena os dados em ordem decrescente. Já fiz isso no design, agora posso fazer o relatório. A orientação da página é paisagem, com largura de uma página e comprimento variável. Apenas uma página de largura. Inclui o título. Isso no topo, tem seu nome, número do centro, número do candidato no rodapé deste relatório, então aparece na mesma posição em todas as páginas. Beleza, então vamos voltar, vou clicar em salvar. Posso fechar isso, agora posso ir para o assistente de relatório. Vou garantir que eu escolha a consulta 22 Co20 e 2 adicionar tudo, garantir que tudo esteja na ordem correta. Em seguida, escolha a correta, que não faz agrupamento. Então, não é aquela. Esta aqui não tem nenhum agrupamento. Não vou adicionar nenhum agrupamento manual agora. Não vou fazer nenhuma ordenação. Eu já fiz isso no design da consulta, depois quero em paisagem e vou visualizar meu relatório. Concluir. Beleza, então vamos lá. Eu tenho isso aqui e, na verdade, tenho de 1 a 2 páginas. Tudo certo.
Não disse que precisa ser só uma. Então vou fechar agora, ajustar, conferir e garantir que tudo está funcionando, inclusive a ordenação. Primeiro vou deixar o campo de primeiro nome um pouco menor. Vou pré-visualizar novamente. Alguns preferem a visualização em layout. Sem problema. Se você preferir, não me importo com o que você usar, está tudo certo. Mas o que estou fazendo? Apenas desenho uma caixa sobre os dois itens que quero alterar. Assim, seleciono ambos e posso ajustar a largura dos dois juntos. Agora vou fazer isso em silêncio, então talvez eu avance direto para o final. Ok? Isso parece bom, tudo está feito, tudo está claramente visível e nada está sendo cortado. Então meu próximo passo é ir e adicionar o título. Meu título vai ser Clube Feminino Sênior. Clube Feminino Sênior, com letra maiúscula para cada palavra. Competidoras. Exibido em um tamanho de fonte maior. Sim, tem seu nome, número do centro, número da candidata no rodapé do relatório. Então, isso vai ser. E o mesmo. E aí diz, isso é meio bobo, não é? Então eles te confundem, dizem número da candidata no rodapé do relatório. Então você instintivamente pensa que tem que colocar isso no rodapé do relatório, mas é isso que diz, aparece na mesma posição em todas as páginas. Se você colocar isso no rodapé do relatório, aparecerá apenas na última página do relatório. Faz sentido exigir isso em todas as páginas, pois é obrigatório ter seus dados em cada uma. Eles querem o rodapé da página, não do relatório. Vou só clicar nesses dois, deletar, criar um rótulo, não caixa de texto. Coloco aqui de novo, pois não diz se é à esquerda ou direita. Um, dois, três, 4. Vou clicar fora, clicar na caixa para selecioná-la. E agora, na guia início, posso simplesmente mover isso para a direita para que fique bonito e organizado. Ok. Agora vou verificar rapidamente o gênero. Pronto, então o resultado do gênero foi mantido. Minha ordenação decrescente está ótima. Apliquei desta vez na modo design da consulta para alguns que pediram isso. Mas você só pode fazer isso se tiver apenas um campo de ordenação. Certo. Tudo bem, acho que é isso. Só preciso salvar e imprimir. Então aqui você vai em Arquivo, Imprimir. Vai embora. Imprimir. Veja rapidamente a prévia e o número de páginas. São 2 páginas. Meus dados estão em todas as páginas. Tudo está claramente visível. Nada está sendo cortado. E eu poderia prosseguir e imprimir isso. Ok, de volta à prova. Tem mais alguma coisa? Não. Certo. Então essa foi a parte 2 da prova, 2 de novembro de 2025. Isso foi sobre bancos de dados. Novamente, nada de espetacular. 2 consultas e relatórios bem simples. Não teve formulários de entrada de dados. Não teve nada que fosse realmente estranho. Eles realmente pediram para importar o arquivo CSV, definir os tipos de dados e depois modificar o tipo de dado, onde você tinha que mudar para data e hora e aplicar a formatação correta. Tinha o percentual com uma casa decimal. Mas fora isso, não foi uma prova ruim. Foi muito boa. Não posso reclamar disso. Então estou pensando e torcendo para que o terceiro tutorial sobre isso, que é sobre a apresentação em PowerPoint e a criação de gráficos, também não seja tão difícil. Então, se você gostou deste tutorial, aprendeu algo novo, você já sabe. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever. Nos vemos de novo no próximo vídeo. Se cuida! Tchau!